Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, Axé, Namastê. Bem, boa noite para quem chegou, boa noite eu, boa noite Silvana, boa noite Taca, e vamos seguir. Hoje vamos começar respondendo uma pergunta de um texto que foi enviado para o grupo, né? Pelo grupo do WhatsApp. Foi enviada uma mensagem lá do Paisé e a pessoa teve algumas dúvidas. Eu vou ler a mensagem e depois vou responder as dúvidas, né? Está escrito lá. Sempre bom lembrarmos que fazemos parte. Deixa eu mudar o som aqui. Sempre bom lembrarmos que fazemos parte de uma casa espiritual. Mantemos sempre o melhor possível a consciência em plenitude. E que nosso trabalho como membros da casa não se restringe somente ao dia de rituais. Como trabalhadores, estamos sempre atuando em vários níveis de consciência. Alguns têm memória, outros não, né? Ter memória a nível de cérebro físico e mente operacional não impede o trabalho espiritual em outros corpos de manifestação. Exemplo, corpo astral. E agradecemos sempre a oportunidade de trabalho. Então, esse foi o texto enviado. Aí a pessoa fala que conseguiu entender algumas coisas e outra parte não entendi. Aí ela pergunta: quando menciona como trabalhadores estamos sempre atuando em níveis, vários níveis, cérebro físico e mente operacional, isso eu não entendi. Então vamos lá. É importante dar a pergunta, né? Estamos atuando em outros níveis, além do cérebro físico e além da mente operacional. É isso que está dizendo lá o texto, né? E também em outros níveis, ou seja, em nível astral e nível mental superior, né? Além dessa mente operacional aqui. Porque existe um plano, né, uma dimensão mental que está além dessa mente aqui, normal, que a gente chama de mente de vigília e mente operacional. E tem o plano astral, que é um plano normalmente, né, acessado quando a pessoa tá, o corpo físico está dormindo, né? E aí a consciência trabalha nesse corpo aí, chamado corpo astral, né? Então é isso que quis dizer. No final, agradece a oportunidade de trabalhar. Esse agradecimento é trabalho a nível espiritual? Também, né? Toda oportunidade de trabalho nós devemos agradecer, porque é, é importante, é muito importante ter trabalhos a nível espirituais para estar fazendo, né? Vocês não sabem o que que é isso. São a graça ter trabalhos espirituais para fazer, seja ele qual for, né? Então é isso. E a nível espiritual, a nível físico, é uma forma de trabalhar, né? E a nível espiritual no corpo astral, no nível astral, né? Lembrando que o astral tem muitos níveis, né? O astral tem 7 subníveis, né? Desde o mais denso, que é o chamado os umbrais do astral, níveis intermediários, que é mais ou menos semelhantes com o que está acontecendo aqui na superfície, né? E níveis mais altos do plano astral, né? Então, ali também, se a gente começar do plano astral, se a gente numerar do 1 mais baixo e o sétimo mais elevado, no sétimo subnível do plano astral estão muitos mentores ali, muitos instrutores, muitas chamadas colônias de alto nível ou escolas de alto nível ali, ainda dentro do plano astral, né? Aí a pessoa fala que, que o Paisé, na terça, teve um trabalho de proteção com Vinícius. Isso foi um trabalho? Sim, isso é trabalho. Qualquer coisa que você está trabalhando à noite no sono, isso é um trabalho espiritual.
E aquilo que eu falei, né? Seja consciente ou não. Assim, consciente, não é isso que eu quis dizer. Tenha memória a nível físico ou não tenha memória a nível físico. Porque mesmo aqueles que têm memória, não é toda vez que tem memória também, né? Porque ter memória a nível físico requer que você traga essa vivência para esse plano aqui. Às vezes consegue, às vezes traz parcial, às vezes não. E às vezes simplesmente, né, você não volta para o corpo logo após aquela vivência, e isso aí não fica registrado, né? Assim, volta para o corpo, eu falo, a consciência volta para o corpo físico, e aí também não registra, né? Mas isso aí é bastante comum, né? Tem pessoas que têm mais facilidades de ter consciência, facilidade de estar plenamente consciente no plano astral ou no plano mental superior é mais, não é tão comum, mas no plano astral é bem comum. Então vamos lá. Estamos estudando o livro A Realização da Alma, do Paul Bruton. Boa noite, Paulo. Alegria. Pode falar, né? Ô, pai, sobre essa fala do senhor aí, essa questão de que terça-feira teve, aí eu me recordei agora que na segunda e na terça, antes de dormir, eu tenho, né, o costume de entregar ao Grande Espírito, aos meus os guardiões que me acompanham, os falangeiros do Luiz Alumiar, e aí também eu incluí na oração, agora não sei se foi mediante a isso, eu incluí também os falangeiros do núcleo Paz Natural na hora de dormir. Aí eu pedi, né, que me acompanhasse no estado de sono, com sonhos, tanto para os meus guardiões que me acompanham, quanto os falangeiros do Luiz Alumiar e os falangeiros do núcleo Paz Natural. Bom, isso é bom, é uma boa prática. Muito boa prática. Quando vai adormecer, entregar, né, essa noite de sono e solicitar uma atenção dos seres espirituais que ou da casa que nós trabalhamos ou daqueles que nos acompanham. Essa prática é muito importante. Fazendo isso toda noite, uma hora, uma hora você começa a ter consciência, né, do corpo astral, né? Não só ter consciência, como daí ter memória também, né? Porque muita gente tem consciência, está em plena consciência do astral, mas quando volta para cá não traz memória também, né? E tem outros que simplesmente fica passeando no astral, né? Deita, dorme e fica passeando, porque lembrar que o astral está muito ligado ao corpo das emoções, ao corpo dos desejos, né? Aos nossos desejos. Então, aqueles que gostam de uma cachaçinha, sai para beber nos botecos do astral e outras coisas e por aí vai, né? E por aí vai. Para a gente não dar muita margem para imaginação, não. Então, vamos lá. Eu tinha pulado dois parágrafos, então vamos retornar aqueles parágrafos lá de cima que por acaso eu pulei. Chegar a uma consciência simultânea, estamos na página 102, tá? Primeiro parágrafo lá. Chegar a uma consciência simultânea de ambos estados, o ego pessoal e o eu superior impessoal, é possível e já foi feito intermitentemente por algumas pessoas, como os místicos e os artistas, ou permanentemente pelos filósofos, né? Esse parágrafo é importante, né? No sentido de que, né? O que ele está falando aqui? Uma consciência simultânea de ambos estados, né? Ou seja, do nível de personalidade e do nível de alma, né? Daquilo que é transcendente. É possível isso, né? Ao mesmo tempo você está aqui, né? Está aqui atuando através da personalidade e ao mesmo tempo está conectado com a sua essência, né? O alma, o eu divino, né? Então isso é muito importante. Esse é o objetivo, né?
Essa é a meta, essa é a realização da alma. E o que que ele fala? Que isso já foi feito intermitentemente, né? Intermitentemente, como os místicos, né? Ou seja, os yogis, os praticantes, e místicos nem todos os yogis é místicos, né? Alguns yogis seguem outras linhas também, né? Mas também não deixa de ser místicos, né? Outros místicos católicos, místico budista e por aí vai. E os artistas, né? Que o artista também, muitas vezes, artista verdadeiro, né? Porque artista, arte no sentido real, né? É aquilo que vem do transcendente e é trazido para esse plano aqui de consciência que aonde nós estamos aqui agora, né? E aí o que que ele fala também? Ou permanentemente, né? Pelos filósofos, né? Então o que ele chama de filósofo aqui é um ser realizado, né? Permanentemente é que você já realizou, então o ser vive nesses dois estados ao mesmo tempo, né? Aí você vai perguntar como é que é possível isso? É possível. É possível quando você tiver algum vislumbre e esse vislumbre for nesse nível que você está ao mesmo tempo aqui e ao mesmo tempo percebendo o que é transcendente, aí você vai entender. Um exemplo para tentar compreender o que que é isso, né? É um exemplo bastante interessante, eu gosto dele, que é o exemplo da água. Você coloca a água na caneca ou na panela, tanto faz, né? Você coloca ela para ferver. Chega uma hora que ela vai entrar em ebulição, né? Começa a ferver, começa a sair aquelas bolinhas, está em ebulição. E tem uma parte da água ali, bem no limite, né? Tem uma parte que está líquida e tem uma outra parte que já virou vapor, mas tem uma parte que ela não é nem líquida e nem vapor, mas continua sendo água, né? Então esse seria um exemplo de um ser realizado onde a mente está nesses dois, está nesse intermediário, vamos falar assim, ou nesse ponto, né, de união. Não é nenhum e nem outro, mas é os dois ao mesmo tempo, entendeu? Continua sendo ao mesmo tempo. É uma forma para pensar sobre isso ajuda. Há dois tipos de consciência. Uma está no momento, que estão sempre passando, a outra no momento sempre presente. A primeira está dentro do tempo, a outra fora dele. A pessoa comum conhece somente a primeira. O sábio iluminado conhece ambas. Outro parágrafo importante aqui, né? Ou seja, a consciência é sempre a mesma, né? É uma forma de se expressar, dois tipos de aonde a consciência pode estar se exprimindo, né? O momento sempre passando, que é esse momento aqui da personalidade, do ego, aonde o ego só existe ou no passado ou quando ele está pensando no futuro, né? Está se projetando para o futuro ou recordando o passado. Você pode olhar essa mente operacional que você vai observar isso, né? Por quê? Porque no presente, né, no eterno presente, naquilo que é o presente, só vai só vai existir na hora que você está em comunhão com o seu próprio eu divino, né? Então, o eu divino, a alma, o espírito de cada um, que é você mesmo existindo, né? Ele vai, ele só, você só consegue conectá-lo ao eterno presente, né? Eterno aqui e agora, né? E esse presente não é um presente, um momento presente dentro do espaço-tempo. Eu sei que isso às vezes não é tão simples de entender, compreender ou de abstrair, né? Mas não é isso. Não é esse momento presente aqui. Esse momento presente também ajuda. Você está trazendo a sua atenção para o momento presente, te ajuda a você compreender aquele eterno aqui e agora, né? O eterno aqui e agora, o eterno presente sempre existindo, né? Onde não há passado e nem futuro, né?
Por isso que é o eterno presente. Só existe o eterno presente, o eterno aqui e agora, né? E aí ele conclui: a pessoa, o sábio iluminado, conhece ambos, né? Consegue existir aqui e no transcendente, né? E naquilo que é o eterno presente. Mas uma hora todos, né, de uma forma ou de outra, acaba tendo um vislumbre sobre aquilo que nós chamamos de eterno presente, né? Porque para a mente racional entender que é essa mente que ainda está muito ligada à personalidade, principalmente a mente operacional, não é tão fácil abstrair para entender o que é o eterno aqui e agora, né? Mas, mas vai pedindo, quem achar que quem gostaria de entender isso vai pedindo, né? Vai pedindo que uma hora a graça recebe um vislumbre, né? Pela graça que a gente fala é aquilo que é transcendente, né? Alguém tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa? Boa noite, Jennifer. Boa noite, Neia, que chegou também. Alegrias. Seguimos. Enquanto toda personalidade humana é diferente de todas as outras quanto às suas características, nenhum eu superior humano difere dos outros no que se refere às suas características. O buscador de todos os tempos e de todos os lugares sempre encontrar um e o mesmo ser divino quando encontra o eu superior. Então, esse eu superior que ele está falando aqui é o eu superior, aquilo que a gente chama o Deus, né? O Deus manifestado, tá? E esse é o único para todos nós dentro da criação. Mas lembra que também o termo eu superior pode estar se referindo à própria alma individual, ou Jiva Atma, como os hindus chamam, né? Em sânscrito chama. Jiva Atma quer dizer é a alma, né? A alma pessoal, né? Quando esse ser de a parte divina se manifesta através de uma alma que por sua vez se projeta através de corpos físicos, criando a personalidade. E consequentemente, né, aquilo que é chamado de ego também, né? Todas essas forças egóicas dentro da manifestação. Se alguém não estiver compreendendo ou entendendo o que eu estou falando, pode perguntar, pode interromper, tá? Que eu sei que essas questões aqui são é uma filosofia, né, de alto nível, né, de muito alto nível. Então, às vezes não é fácil no primeiro momento que está ouvindo, né, assimilar assim de primeira mão, não. Mas é aquilo que todos nós, todos que caminham como estudantes, né, sabem, né? Não é de ouvir uma vez que você vai compreender, é de ouvir, 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 ouvir. Quem já ouviu isso aqui em outras vidas, né? Tem um facilitador. Ouve agora e já tem uma assimilação mais rápida, né? Ou vai recordando ainda. Às vezes já teve, mas ainda não tem acesso ainda. Mas todo o trabalho é esse. Todo o trabalho daquilo que a gente chama de iluminação, em última instância, é só recordar aquilo que você já é, né? A hora que você recorda, transcende, você fala, putz, é isso, né? Simples assim. Mas até que isso aconteça, é todo um trabalho, né? É todo um sacrifício que é chamado também, né? Sacrifício não é só é, fazer oferenda, não, né? Sacrifício é a prática, né? A prática diária, o esforço para estar estudando, né? Isso também é chamado sacrifício, né? Isso é o sacrifício do seu tempo, o sacrifício da sua energia, sacrifício de colocar a sua vontade naquilo que você está buscando, né? E entende que é importante, né? E também, e como diz alguns instrutores, a única coisa importante que pode existir para um ser encarnado é saber quem é, né?
Não tem nada mais importante que isso. Qualquer coisa que não seja isso é ilusório. Em última instância, isso é uma verdade muito grande. Qualquer coisa que você faça que você não tenha dentro de si a busca de si mesmo, é ilusório. E é ilusório por quê? Porque chega uma hora que você vai deixar esse corpo e a consciência não vai melhorar porque você deixou o corpo, né? Você vai estar sempre no mesmo nível de consciência que você estava dentro do corpo. Não tem mágica, né? Em alguns casos, né? Alguns casos, alguns privilegiados pode, né, do outro lado, achar um instrutor que vai te ajudar lá, que melhora um pouquinho a consciência, mas vai ter que voltar aqui e fazer, né, fazer a lição de casa no corpo físico. Não fui eu que criei essas regras, não. Essas regras existem. Eu já cheguei aqui, já estavam essas regras. É assim que funciona. Para o sábio, é uma questão de garantia absoluta e observação científica que Deus existe, que o homem tem uma alma, que ele está aqui na Terra para unir-se com essa alma e que pode alcançar felicidade verdadeira apenas se seguir o bem e evitar o mal. Simples, né? Simples. Então, isso é importante, né? Importante que isso esteja bem sedimentado dentro do ser, né? De que existe o grande, aquilo que a gente chama de, ou eu chamo, né, de grande espírito, né? Ou de Deus, Yoshibu, Brahman, não importa, tem vários nomes, Olorum, são tudo nome de Deus manifestado em cada cultura, em cada época, né? Em cada região. E todos os nomes são válidos, né? Super válidos. E que existe uma alma, né? Ou seja, que você não é esse corpo. Você está no corpo, mas você não é esse corpo, né? Estar no corpo significa que estamos interagindo nesse corpo, somos uma consciência, uma alma existindo, e quando deixarmos esse corpo, continuamos existindo, né? Então, essa verdade tem que estar bem sedimentada dentro de cada um, né? Às vezes ainda não, para algumas pessoas pode não estar, né? De que você realmente é uma alma, né? É um ser transcendente além desse corpo físico. Perguntas? Ah, hoje tem até uma criança ali ouvindo ali, ó, junto com. Olha, ele está aprendendo. Quantos anos tem? Um tem 4, o outro tem 6. Legal. Isso é bom. É bom ouvir pequeno. Isso já é um karma bom, tá vendo? Isso que é um karma bom. Você já consegue ouvir essas coisas desde pequeno. Isso é um karma bom. Ou dharma, como alguns costumam falar. Mas tudo é karma, né? Tanto aquilo que é muito bom quanto aquilo que às vezes não é tão bom. Depende da forma que vai ver também. Fazer algo que realmente vale a pena, tornar-se criativo e construtivo de uma forma inspirada, ciente do eu superior, é tornar-se semelhante a Deus. Nós então cumprimos o propósito da existência humana na Terra, né? Ou seja, estar ciente, né? Buscar isso na nossa busca. Essa é a meta de todos os buscadores, né? De todos aqueles que estão começando a despertar. E todos aqueles que estão começando a despertar é porque já de algumas vidas já vem nesse processo, né? Embora todo mundo tem que começar um dia também, né? Então, quando você se torna ciente do eu superior, né? Do seu próprio ser, da sua própria alma, né? Da sua parte divina, e torna-se semelhante a Deus. Aqui é importante a frase, né? Torna-se semelhante, porque você está integrado nessa consciência cósmica, né? Fazendo parte dessa consciência cósmica que é Deus, né? Ou mente cósmica,
o grande espírito, né? Mas você não é Deus na totalidade, né? Mas você está inserido nele, é parte dele, né? Existindo com ele, com a consciência ampliada, você está é tal como se fosse, né? Mas não é ele na totalidade. Às vezes esse erro acontece com muitos místicos imaturos, né? É impossível para o materialista perceber que vivemos, nos movemos e temos nosso ser numa mente universal. Bonita essa frase. Essa frase aqui também é da teosofia, né? Quer dizer, a teosofia usa essa frase, né? Principalmente os que inspiraram a Blavatsky, Alice Bailey e outros da, da teosofia, né? É impossível para o materialista perceber que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser numa mente universal. Mente ou consciência universal, né? Mente maiúscula aqui, né? Mas o sábio, sabendo disso, sabe também que esta vida universal cuidará de sua vida individual no grau que ele se abrir a ela, na proporção em que adotar uma visão ampla e generosa de sua relação com todas as outras vidas individuais. Fantástico isso, né? Muito fantástico, né? Mas o sábio, sabendo disso, sabe que essa vida universal cuidará de sua vida individual, no grau em que aquilo que você passa, né, a respeitar o outro, sabendo que o outro é uma alma igual você, que está aprendendo, que está desenvolvendo. E aí as coisas começam a fluir, né? E a fluir, aí o universo, né, aquele que a gente chama de a mente cósmica ou a consciência cósmica, passa a cuidar também de você. Mas para isso precisa estar entregue também, né? Você precisa se entregar, né? A partir do momento que você se entrega, você passa a ser guiado, né? Ou pedindo, né? Mas no começo pede para ser guiado, né? Levanta de manhã, né? Que Deus nos guie, né? Deus nos guie, né? Que Deus me guie, né? Que o Grande Espírito me guie, que o Olorum me guie, não importa. Né? Todos os nomes é válidos. E tem força e tem, né? E tem força. Né? Aquele que descobriu como viver com o seu eu maior, descobriu uma serenidade que desafia a circunstância e o ambiente. Uma benevolência que é profunda demais para a compreensão do mundo. Uma sabedoria que transcende o pensamento, né? É, as pessoas que já atingiram esse nível de amadurecimento, né, ou já é um ser realizado, é muito difícil para outras pessoas não realizadas entender uma pessoa realizada ou compreender uma pessoa realizada, né? Isso é muito comum na Índia, que eles chamam de Anani, ou Gnani, né? Aí a pronúncia fica para cada um. Eu não sou especialista em sânscrito, né? Mas o Yanani é o sábio realizado, né? Que sempre em Sahaja, né? Sahaja é o estado de permanência onde o ser já atingiu o equilíbrio perfeito e a realização, né? Então, ele sempre fala um, que o não Yanani, né? Aquele que não é realizado, não consegue, porque ele olha para o Yanani, vê o Yanani num corpo e pensa que o Yanani é o corpo. Mas o Yanani, ou seja, o ser realizado, ele já não é mais o corpo, né? Ele é transcendente ao próprio corpo, né? Está no corpo, né? É o prarabdha dele, né? O karma, o corpo é o karma, né? Porque se ele nasceu, porque tinha um karma. Então,
O corpo é o karma e está esperando o karma do corpo deixar de existir, né? Quando chegar a hora. E às vezes na Índia tem seres realizados que agem totalmente para nós aqui, para nós ocidentais, acostumados dentro de uma cultura, né? X, né? Para lá tem alguns que tem uns que andam nu, simplesmente andam nu. Vai, tem naquela cidade, tá nu. Tem até uma história de um lá que andava nu, né? Aí o pessoal falou, pô, mas você não pode andar nu. Ele estava nem aí. Aí prendiam ele, botavam ele na cadeia, passava alguns minutos, ele estava em cima do teto da cadeia. Aí prendia ele de novo, botava ele na cadeia, aí foi só desistir. Não, isso é um exemplo, né? Tem outros, e tem outros que não, que nem o Ramana Maharishi, que era, né, que era um ser, tinha um intelecto a nível aguçado, com a capacidade de instruir seres, né? Tipo o Paul Bruto, né? Que foi instruído por ele também, numa determinada fase, e outros, muitos outros, né? Mas tem alguns Yananis que outros simplesmente se isolam lá numa caverna ou numa floresta e aí vai. Mas aí cada um é cada um, mas não deixa de ser um ser realizado, não seja de ser um Yanani, né? Ou um sábio, né? Ou um filósofo, como o Pibi gosta de chamar. Aquele que descobriu como viver com o seu eu maior. Oi? Você falou o homem? Não, não, eu li o de cima, agora estou no de baixo. Ah, então fui eu. Aquele que descobriu como viver com o seu eu maior, descobriu uma serenidade que desafia a circunstância e o ambiente. Uma benevolência que é profunda demais para a compreensão do mundo. Uma sabedoria que transcende o pensamento. Isso aqui é autoexplicativo, né? Aquele que já realizou está numa serenidade, está numa paz, né? Porque a realização, uma das formas de descobrir se a pessoa realmente é realizada é a paz que ela transmite, né? É porque a pessoa realmente está em paz permanente, né? Paz permanente não significa que ela não tenha ação e que não possa agir de forma, às vezes, até com uma firmeza maior ainda, né? Mas a paz nunca abandona o ser realizado. E você sente essa paz perto desses seres, né? Quando esses seres está perto de um ser desse, sente paz. O que que é a paz, né? A paz é que a mente, né? A mente fica apazigada, né? Apazigada. A mente fica tranquila, né? Por isso que é chamado, por isso que na Índia é muito valorizado o que se chama de satsanga, né? Satsanga, o que que é? É estar junto de um ser que é desperto, né? De verdade, um ser iluminado, um Mahatma, né? Um guru iluminado, né? De verdade. De verdade que eu falo é aquele que é permanentemente iluminado, né? Não o que tem vislumbre. Os que têm vislumbre estão no caminho da iluminação, como todos, né? O homem que está estabelecido no eu superior não pode ser desviado da calma que ele proporciona para cair na paixão, raiva, ódio e outras mesquinhas similares. A calma se tornou sua atitude natural. Ou seja, aqui a calma pode traduzir por paz, né? A paz se tornou sua atitude natural. Aquele que está estabelecido, nada vai afetá-lo, né? Isso não, porque também existe aquilo que chama de estágios, não é? Não pode chamar estágio, é complicado, e qualquer coisa que fala pode ser mal compreendido, né? Mas num primeiro grau de iluminação, nós já falamos isso aqui, o Pibi também já falou isso, que nós já
estudamos isso, né? Num primeiro grau de iluminação, você faz a união com a alma e a alma está fluindo. Mas há ainda muitos resquícios das reminiscências ainda do próprio ser dentro do núcleo dele, que ainda não foi totalmente ou 100%, mas isso não chega a afetá-lo, mas isso ainda está ali, mas ele olha para isso como um riacho, né? Deixa passar. Não, em nenhuma hipótese causa desequilíbrio. Aquele que atinge essa bela serenidade é absolvido da infelicidade dos desejos frustrados e curado das feridas de memórias amargas, é liberado do fardo dos esforços terrenos. Ele criou um centro secreto e invulnerável dentro de si, um jardim do espírito que nem as feridas, nem as alegrias do mundo pode tocar, né? Parágrafo enigmático, isso aqui era muito falado, né, em alguns textos ocultistas, ou quando as coisas eram mais veladas ainda, né? É você estar no seu próprio centro, né? É estar sentado no loto do coração também, que é uma forma de falar, que é você estar se resguardando a sua consciência no próprio ser, né? Na própria alma, no próprio espírito, né? Que é o centro do coração, o lótus do coração, o botão do coração, né? E aí é óbvio, né? Aí nenhuma frustração, nenhuma ferida, nada disso vai incomodar, né? Perguntas, comentários? Seguimos. Aquele que encontra o eu superior perde os fardos, as angústias e os medos do ego. Simples assim, né? Porque quem que tem medo? A consciência, a consciência transcendente, né? A própria essência vai ter medo do quê, né? Sabe que tem a plena consciência da imortalidade, da existência junto com o todo dentro da criação, não vai ter medo, né? Os medos sempre é desses corpos, né? Esses corpos é que formam o ego. E a personalidade, né? Essa personalidade é egóica por excelência. A dor e o sofrimento pertencem apenas a esse mundo físico e suas esferas sombras. Há um mundo superior no qual apenas a alegria e a felicidade são a experiência da pessoa. Esse mundo físico e suas esferas sombras, né? Lembra do mito da... Alguém já ouviu falar? Se não ouviu, depois procura. Tem uns videozinhos, principalmente acho que é Helena Galvão, né, Gina? Da Helena Galvão sobre o mito da caverna. Tem outros também, né? É de Platão, né? Que é muito interessante, que desenha muito isso, essa forma de acordar, né? Que tá os seres dentro da caverna, pessoas dentro da caverna aprisionadas, que só pode olhar para frente, tem uma fogueira atrás, né? E aí vai projetando sombras lá dentro da caverna, né? E as pessoas acham que só aquela sombra que é real, né? Até que uma hora um deles sai e percebe, vê o sol, e tem um monte de simbolismo. Se for falar isso, a gente é uns 40 minutos, 50 minutos, mas eu estou falando só para dar um gostinho para vocês pesquisar, né? O mito da caverna de Platão. É muito importante. Lembrando que Platão era um iniciado. Quando a gente chama de iniciado, era alguém que já tem o conhecimento em algum nível da realidade transcendente, né? Por isso que aqui as suas esferas sombra. E de um ponto de vista superior ou do ponto de vista do próprio espírito, nós estamos dentro
né? Esse mundo nosso aqui é a caverna, né? E tudo que a gente está vendo são só sombras, né? De um ponto de vista acima, né? Lembra disso, do nosso ponto de vista que a gente está olhando com esses olhos aqui, com essa mente, né? Está existindo e nós estamos interagindo, né? Mas quando você transcende, você já começa a perceber que tudo aqui é fenomênico, né? Não quer dizer que você vai ver diferente, você vai olhar para a janela, vai ver uma sombra, vai olhar para o carro, não é isso que quer dizer, né? Lembra que isso é um simbolismo, mas você, mas você vai ter a consciência que tudo aqui é fenomênico, né? Tudo é transitório e fenomênico, né? E que cada um de nós, ou seja, cada personalidade é um ator ou uma atriz dentro desse grande espetáculo aqui, que é um mundo de superfície dentro da Terra, né? Aí você fala, então não preciso fazer nada. Não. Se você. É um espetáculo, mas se o seu personagem vacilar, seu personagem vai sentir dor. Então, então não é uma brincadeira, né? É uma forma de aprender, né? Então, mas cada personalidade é um personagem, né? Hoje pode falar um personagem, antigamente não podia, antigamente tinha que falar uma personagem, sempre feminino, mas hoje não, as duas formas é correto, um personagem. E quando você sabe disso, às vezes, quer dizer, quando você sabe, não, quando você tem a plena consciência disso, é um facilitador, né? Porque daí você pode interagir, né? Em vez de ficar reagindo a tudo que acontece, né? Uma das formas, um dos exercícios que é importante e que eu gosto também, né? É você lembrar que tudo é prova, tudo que está acontecendo é uma prova para si mesmo, né? Para sua própria existência. Tudo, não importa. Seja bom, seja aquilo que você acha que é bom, seja aquilo que você acha que não é muito bom. Só você lembrar, é uma prova, aí você consegue se afastar, né? Se afastar, que eu falo, não é fugir, né? É se distanciar daquilo e não ficar entrando no emocional do que está acontecendo, né? Aí tem lá alguma coisa que aconteceu, seja no trabalho, na escola, ou na família, tem não sei o quê, não sei o quê, aí de repente você está lá todo emocionado junto também, blá, 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 e ou com raiva, ou com isso, ou com aquilo, ou com não sei o quê, né? E aí se você tem consciência, opa, é uma provinha, né? Vamos ver essa provinha aqui, vamos ver o que o grande espírito tá, tá trazendo, né? Aí você até se diverte com as provas, né? Algumas vezes, né? Nem sempre, mas algumas vezes, a hora que você percebe, você se diverte. Fala, pô, tem uma prova. Vamos ver o que. E tem umas que o grande espírito capricha, né? Tem outras que não. É tão simples que você fala, não, né? Aí não, né? Aí não, né? Tá faltando, fala aí, tá faltando aí um aprimoramento, né? Aí na próxima ele aprimora. Aí quando você vê, você já está lá metade da coisa. E aí você dá risada também. A dor. Ah, não, acho que eu já li. Quando esse contato com o eu superior for estabelecido, seu poder trabalhará para você. Você não mais passará pelas lutas da vida sozinho, ou seja, dessa existência encarnada dentro da personalidade, né? Junto com esses corpos. Aí você está sobre a luz e a direção da sua alma, do seu espírito, do eu superior. Aí fica mais fácil, né? Mas aí esse contato tem que estar em plenitude, né? Senão não adianta. Mas sempre bom lembrar, lembra, sempre bom lembrar, lembra, né? Nossa, é muita redundância, né? Mas é sempre bom lembrar. Nós estudamos sobre a intuição há algumas, alguns estudos atrás, né? Então, a nossa, a nossa alma, o nosso eu divino, né? Nossa essência está sempre nos buscando um canal para nos trazer as informações, trazer instruções para nós dentro dessa vida, né? Mas lembrando que aquilo que vem transcendente
não vai vir para te orientar para que camisa você deve colocar, para que carro deve comprar. É, isso aí tudo quando vem é a própria mente, né? A mente também conhece, a mente tem poder, né? Estamos no mundo mental, a mente é poder, né? Mas quando as coisas vêm do nível transcendente, ela está nos orientando dentro do caminho espiritual, né? Aquilo que é preciso aperfeiçoar dentro do nosso centro, o que caminha, do nosso centro, que eu falo, centro interior, né? E o que devemos fazer para melhorar essas coisas que é transcendente, né? Ou trazendo algum vislumbre que você possa já ir percebendo, né? Diminuindo esse véu, né? Ou levantando o véu. Quando esse contato com... não, já li. Ele descobre que, tendo alcançado essa liberação de sua vontade de dominação do ego, da dominação do ego, né? Sua liberdade viajou tão longe que ela se perde e cessa de ser livre, pois se esvai na regência do seu eu maior, se toma posse dele com uma completude e uma plenitude que o encerra totalmente. Doravante, a verdade dele é a sua verdade, a bondade dele é a sua bondade, e a guiança dele é sua obediência. Importante aqui, né, que tem um detalhe, né, que é para refletir, né? Como nós falamos, né? Estamos estudando uma filosofia, estudamos, nesse momento estamos estudando Bibi, né? Um grande filósofo iluminado, que tem a graça dele ter deixado, né, todo esse trabalho para a gente poder nos auxiliar, né, numa compreensão maior, né? Ó, sua liberdade viajou tão longe que ela se perde e cessa de ser livre, pois se esvai na regência do seu eu maior, toma posse dele, né? Então, o livre-arbítrio existe, mas o livre-arbítrio é uma parte, né, aqui dentro do nosso desenvolvimento no nível de personalidade, no nível de mente aqui, né? Então, mas é importante o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio nos ensina, né, a ter discernimento, né? E é importante o desenvolvimento do discernimento, né? Mas depois que você atinge a comunhão, né, ou a união, ou a consciência em si mesmo, né, ou a realização, isso já não tem mais importância, né? Por quê? Porque daí você está guiado, você está em comunhão com o seu próprio eu divino. Então, a vontade, a vontade da sua parte transcendente torna-se a própria vontade desses corpos e dessa personalidade existindo aqui, né? E a guiança, e simples assim, né? E simples assim. Sei que pode não ter fácil compreensão isso aqui, mas pergunte. Diga, Alex. Pai, dentro desse parágrafo aí que o senhor falou sobre o livre-arbítrio, eu me recordo, né, de alguns estudos atrás, ter mencionado que o livre-arbítrio ele seria algo em torno de 5% de nossas ações e 95% seria pré-determinado. Conforme nós vamos caminhando, vamos tomando mais consciência do ser e tendo essas práticas melhoradas, lapidado, em existências posteriores, essa questão do livre-arbítrio ela pode aumentar devido a algumas queimas de karma não existir ou não? Não tem nada a ver. Qual a porcentagem que você falou, Alex? O seu som. 5 por, 5% de livre-arbítrio, 95% é pré-determinado. Essa matemática aí é uma forma simbólica, né?
Simbólico, sim, mas a questão é, conforme nós vamos caminhando, vamos melhorando, lapidando, tomando mais consciência, a questão do livre-arbítrio, ela passa a ser aumentada por questões da questão kármica ser diminuída ou não? É pelo contrário, né? Foi o que nós acabamos de ler aqui, ó. Eu vou ler de novo, ó. Sua liberdade viajou tão longe que ela se perde e cessa de ser livre, né? Então, é isso, a pergunta que você está fazendo é boa, né? Aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, em determina, de um nível mais elevado, não é real, né? Não é real no sentido de que é, a gente só escolhe, as nossas escolhas sempre vão estar dentro da própria mente, né? Não é a consciência em si mesmo superior que tá agindo, né? É como se fosse um programinha, que você tem um programinha. É só você se observar, né? Mas é importante o livre-arbítrio existe e a gente pode escolher, lembre disso, né? Senão daqui a pouco alguém fala, "Ô, né, ele falou que não tem livre-arbítrio nenhum." Não, não é isso. Livre-arbítrio faz parte dessa escola onde nós estamos dentro dessa personalidade, né? E aí tem que entender isso de uma forma muito ampla, né? Mas se você olha de um outro ponto de vista, a gente só faz escolha dentro de tudo aquilo que já está pré-determinado dentro de si mesmo. Até a camisa que você gosta. Por que que você gosta? Ela fala, eu gosto do azul, mas por quê? Né? Se você for investigar, você vai ver que tem toda uma historinha ali, por que que você gosta disso, ou por que que você faz isso, ou por que que está nisso. Então, de uma certa forma, assim, de um, de um pensamento mais determinista, vamos falar assim, né? Eu não estou dizendo que eu sou adepto do determinismo, não, né? Mas se você for ver assim, tudo que você escolhe ou decide está dentro de todos os conteúdos que você já tem de outras vidas ou dessa vida, ou do que você aprendeu, ou do que você agiu. Eu não sei se eu estou conseguindo responder a tua Entendi. dúvida, Não consegui entender, pai. mas Consegui quando entender. você transcende, quando você se une àquilo que é mais elevado, essa personalidade não tem que escolher mais nada. Não tem nem por que escolher, entendeu? Porque está sendo guiado. Então você faz aquilo que é o propósito divino. Agora, enquanto você está caminhando como um buscador ou buscadora, né? Aí sim você tem que. Aí você usa o livre-arbítrio, né? Que é essas forças todas que você está dentro, se movendo, que é força egóica junto com a personalidade, junto com os corpos, né? Para colocar que você está decidindo encontrar a tua própria essência. Então, essa é a única escolha verdadeira que o ego pode fazer, né? E se for pensar a nível ainda transcendente, nem isso é tão verdadeiro, porque toda essa personalidade e esse ego, ele só começa a se movimentar nessa direção da busca de si mesmo, né? Estando num corpo físico. Por quê? Porque de, a alma, né? Tem que lembrar que você mesmo é alma, né? Você só está nessa personalidade agora. Já teve 400, sei lá, 500, 300 encarnações. Essa é mais uma encarnação, é mais um personagem existindo aqui, desenvolvendo e aprendendo, né? E aí essa essência essa alma, né? Que é você mesmo, é que já desenvolveu um determinado grau né, e tem uma capacidade de estar estimulando, né, essa parte que está aqui dentro da matéria, né, existindo, estimulando essa personalidade para que ela se volte para si mesma, né? Então, o livre-arbítrio existe, mas não é uma, como é que fala? Não é um livre-arbítrio total, né? Mas existe. É como se diz, né? A meta
a meta existe. Agora, como você vai caminhar dentro da meta, aí tem escolhas, né? Essas escolhas é que vai fazer com que essa encarnação seja preciosa para a própria essência que é você mesmo ou não, né? É É a aí que vai história do pelo amor ou pela dor. isso é real, né? Nós estamos numa escola de superfície, de planeta de superfície, de humanidade de superfície, que o aprendizado aqui é pela dor, é pela dor. O que você pode fazer, né, quando a alma já está num grau mais lapidada, né, já entendeu todo o processo, né, mas isso depois de muitas e muitas vidas, de centenas de vidas, né, aí você passa, aí você passa a agir de acordo com o próprio espírito, mesmo que você não tenha realizado, mas você vai buscando aquilo que seria o mais correto, né? A nível daquilo que você pode entender, aquilo que seria o melhor dentro daquilo que você consegue entender. Quando você começa por aí, você começa a desenvolver um, um caminho mais suave, aonde possivelmente haverá menos dor, né? Entendi. Entendi, Por Paulo. que que eu falo? Porque só isso, né? Porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas lá em outras vidas você fez um monte de barbaridade aqui e o karma vai cobrar, né? E aí mesmo quando tem a dor é você saber que tudo aquilo faz parte, né? É E, o caso de ter uma enfermidade ou alguma coisa e mesmo e assim não sim, se abalar porque saber que já faz parte. exatamente, faz parte do seu história. E aí, a partir do momento que você entende isso e tem aceitação, aquilo pode ser aliviado ou não também. Mas daí Sim. já não tem mais, não tem tanta importância porque você já tem a compreensão, né? Você já tem a consciência de que tudo faz parte desse tudo e tudo faz parte desse aprendizado, né? Então, não tem muita diferença. Mas até chegar nessa compreensão, né? É bastante Vamos caminhando. É bastante, sim, não pode ter pressa, não dá, lembra que as coisas não dá salto, não adianta correr, não adianta correr, é simplesmente caminhar, né? Só quero achar o senhor mais cedo na próxima. Não sei se eu vou estar por aqui, Tia, Mas se tiver, mas se eu não vou estiver caçar. aqui, pode ser que eu esteja do outro lado, né? Então, quer dizer, do Então, outro lado eu vou estar de qualquer jeito, né? tá tudo bem também. Se tiver Mas do se eu outro lado estiver e a aqui gente também estiver está tudo de junto, bom. Não, Pai, eu queria fazer uma pergunta. Eu ia fazer, o Alex acabou fazendo, pode e a sua fazer, gente. explicação, de verdade, já respondeu a minha pergunta que eu ia fazer antes. Mas eu ainda tenho uma. Você estava falando de livre-arbítrio, né, e tal. Só que não temos, porque já são tudo pré-determinado, né? Só que dentro dessa esfera, desse corpo físico, quando a gente não aceita o propósito não, e quer seguir com o livre-arbítrio indo para o lado ao contrário, aí vem mais karmas, né? A gente vai, quando a gente decide não seguir. Tá, não, então, primeiro vamos por parte, né? Porque se você fala que não existe o livre-arbítrio em hipótese nenhuma, aí é um determinismo e que não é bem assim também. Existe uma margem para o livre-arbítrio, entendeu? Existe uma margem. Não é o determinismo total, né? Se fosse assim, não tinha sentido também, né? Mas existe uma margem para o livre-arbítrio. Eu estou falando filosoficamente, se você começa a pensar, né? Então você vai ver que mesmo aquilo que você chama de livre-arbítrio, estou escolhendo isso, escolhendo aquilo, é porque, né, tem todo um conteúdo seu ou cultural ou de outras vidas que te levam naquela direção. Então você pensa que você está escolhendo, mas é a mente que está analisando as melhores coisas e tudo aquilo que está e está te levando ali, né? Mas o livre-arbítrio existe. Uma porcentagem, sim.
Até aí tudo bem? É, Tudo. aí a segunda parte da sua pergunta, qual que era? Desculpa, agora eu. E quando você não segue o caminho pré-determinado, você acaba gerando mais karmas para essa e para as próximas vidas. Então, então, não é, depende, se você desviou muito, sim. Porque tudo está gerando karma. O fato de eu estar falando aqui com vocês, estar me propondo a dar esses estudos, está me gerando karma. Entendeu? Tudo que eu estou falando está gerando karma. Não tem como escapar, né? Então, se a gente for ficar, é, vou ficar neurótico com karma, você não faz mais nada, né? Então, você faz aquilo que é para fazer, aquilo que você acha que é certo, aquilo que é correto e segue o caminho. Mas dentro. Agora, se você se desvia muito da proposta da sua própria alma, que é você mesma encarnada, né? Aí sim, aí pode ser que aconteça a alma, né, possa estar agindo de tal forma que para trazer você de volta, ela vai te causar alguma situações que vai gerar crises, né? Então, bendita seja a crise que nos traz de volta ao nosso caminho. Sim, isso pode acontecer. Mas pode gerar mais karma também, depende das suas ações, né? Mas karma está gerando de qualquer jeito. A partir do momento que você está respirando, você está gerando karma, né? São milhões de micro-organismos que você está ingerindo, indo para lá, sendo destruído, absorvido, né? Tudo está gerando karma. Cada palavra sua gera karma, cada pensamento está gerando. Porque o que é o karma? Karma é tudo, é tudo que está existindo, é esse movimento. Tudo é o karma, né? É essa lei de compensação e destruição. Por isso que no começo da caminhada, enquanto você não tem a sabedoria para saber o que é verdadeiramente aquilo que é correto, e aquilo que é correto é a ação dentro de um plano divino ou do propósito da sua própria alma, você usa o discernimento, né? Então, isso é um exercício de livre-arbítrio, né, que nós temos. E nessa parte, sim, aí você escolhe aquilo que naquele momento, se o seu canal de intuição não é apurado, você escolhe aquilo que é melhor, aquilo que não vai causar dor para o outro, aquilo que não vai causar desconforto para o outro. É isso. Então, isso é o exercício, isso também é o aprendizado da alma manifestada no corpo, né? É aprender a utilizar esse discernimento em várias situações, né? É nesse sentido que nós falamos. O livre-arbítrio existe, porque você tem que exercê-lo também de uma forma que comece a gerar sabedoria, né? Embora certeza absoluta que se o que você está fazendo é o bem, né? E às vezes você acha que está fazendo o bem e não é. Mas pelo menos você está escolhendo aquilo que você, né? Dentro de tudo aquilo que você conhece, aquilo que te parece o bem. Não sei se eu respondi. Respondeu. Você respondeu meio que vou indo para a vida física. E a minha pergunta era mais para a vida espiritual. Mas está respondido. Não, mas fala. Então, mas repete a pergunta, então. Era espiritual como? Não, espiritual, porque assim, a gente estava falando de livre-arbítrio, certo? Só que desde quando a gente escolheu vir para isso até para a Terra, a gente já tem um destino pré-determinado. E aí, quando a gente entra no caminho, começa a se cuidar, a gente vai entendendo os nossos propósitos e a gente tem que seguir. Só que se em algum momento você decidir não seguir mais esse propósito, aí eu que eu perguntei para você, se você vai vir os karmas, né? Você vai juntar mais para as próximas vidas. E aí você começou a falar que sim, e também começou a dar alguns exemplos da vida material, né? De ações físicas de trabalho, do dia a dia, que se a gente julga certo, acaba pode estar fazendo errado e pode estar gerando mais karma. Mas a minha pergunta foi da vida física, mas somente dessa. Então, mas. Então, eu entendi, Jennifer, mas a tua vida é a vida da alma, entendeu? O que você faz aqui
É você fazendo a vida da alma. A vida espiritual é você agindo e interagindo aqui. É a vida da alma. Mas eu entendi a sua pergunta no sentido de que se você sair do propósito da alma, você vai sentir dor. Assim, traduzindo, você vai sentir dor. Pessoas que estão muito fora do propósito da alma, o sintoma mais clássico é depressão. O que que é depressão? A alma ela tá afastada do próprio núcleo dela. Simples assim, entendeu? Esse é o sintoma clássico dos clássicos do clássico. Quando a pessoa está fora do propósito da alma dela, é uma pessoa depressiva ali, até que em algum momento ela acorde, né? E essa alma se religue com ela. Traduzindo é isso. Mas lembra, a tua vida é uma vida espiritual. Por quê? Porque você é a própria alma, você é o próprio espírito agindo e interagindo aqui e aprendendo. Não tem, não tem, não tem separação. Se tiver separação, que sentido faz estar aqui? Nenhum, né? Então, não faz sentido nenhum. Não tem separação. Você é essa essência interagindo e aprendendo dentro desse nível que a gente chama físico de vigília, até você despertar. Depois que despertou, continua aqui também. Continua aqui. Enquanto o corpo estiver aqui, você vai fazer aquilo que. Mas aí já dentro de uma consciência maior, dentro de um propósito divino, né? Seja ela qual for aquele propósito que é a sua essência aqui, estando encarnada depois de despertar. Se é ensinar, se é instruir, se é só irradiar aqui, se é só servir de canal para energias superiores, né, transcendentes, chegar nesse nível da matéria, aí não importa, aí cada um vai ter a sua, o seu trabalho, né? Cada um vai ter o seu trabalho. Então é isso. Eu agradeço a presença e a oportunidade de estar aqui com vocês também. E algumas pessoas vão vir aqui no sábado, tem lá o Maracame do México aí, outras não, né? Mas está tudo bem também. Então, até a próxima quinta aí. Alegrias, vamos, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o fechamento. Oxe, tá aqui. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe esse grupo, nos ajude a ter vislumbres, a ter insights, compreensão e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, racha, racha, alegria.